Seja muito bem-vindo a mais uma aula do método COPSE, o método que vai alavancar a sua empresa de contabilidade, aumentando a lucratividade, aumentando os resultados da sua empresa de contabilidade como você sempre sonhou. Nessa aula da premissa de processos, nós vamos falar sobre a priorização de processos, para que você saiba quais os processos que você deve priorizar para estruturar, para documentar, para colocar em sistemas para aumentar a produtividade. E também sobre o nível de criticidade desses processos, para você saber quais os que você também vai priorizar de acordo com esse nível de criticidade, de acordo com a nocividade desse processo e as consequências que a falta dele pode trazer para a sua operação, ok? Bem, quando a gente fala aqui de priorização de processos, a gente tem que falar também sobre tipos de processos, criticidade e também sobre uma metodologia que eu acho sensacional que a gente tem aqui no método COPSE, que é a do método Kanban, que vocês conhecem, mas que ela está estruturada dentro exatamente dessa priorização, que é onde você traz também a metodologia ágil para colocar velocidade em toda a construção e também na execução desses processos no dia a dia, ok? Bem, qual o primeiro passo? O primeiro passo é a gente fazer uma lista de quais os processos que a gente quer colocar na nossa empresa de contabilidade, que a gente quer documentar na nossa empresa de contabilidade. Principalmente porque a gente sabe que basicamente a gente está ali correndo, andando, o carro está funcionando e muitas vezes a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Mas antes de tudo, a gente precisa também entender quais são os tipos de processos que a gente tem na nossa empresa de contabilidade e também esse nível de criticidade que eu falei. Para começar, a gente vai falar sobre os tipos de processos. Primeiro, nós temos os processos operacionais. O que são os processos operacionais da nossa empresa de contabilidade? São aqueles processos que estão totalmente ligados à operação da nossa empresa de contabilidade, ligados àquilo que a gente prometeu ao nosso cliente, o motivo pelo qual o nosso cliente procurou a nossa empresa de contabilidade. Esses processos são processos primitivos, são processos ligados ao departamento fiscal, ao departamento contábil, ao departamento pessoal, ao departamento de legalização. São as operações. Inclusive, esses processos operacionais, eles podem funcionar de forma departamental ou interdepartamental. Significa que departamental, quando a rotina ela funciona apenas dentro do departamento, e o interdepartamental, quando essa rotina abrange outros departamentos, ok? Então, esse nível de processo, esse tipo de processo operacional é extremamente importante e relevante. Você deve sim ter esse processo estruturado na sua empresa, inclusive sistematizar esse processo, que é algo que a gente vai ver nas próximas aulas também. Já o processo de suporte é aquele processo que envelopa o processo operacional. É aquele processo que faz com que o seu cliente, o nosso cliente, enxergue e tenha percepção exatamente sobre aquilo que a gente fez, que a gente gerou no operacional. Então, muitas vezes, a gente fala muito sobre isso, inclusive nas empresas de contabilidade, que os clientes não conseguem perceber o valor daquilo que a gente gera para ele. Porque a gente está ligado à conformidade, a gente é burocrático muitas vezes, a linguagem não é uma linguagem assertiva para fazer com que o nosso cliente entenda sobre aquilo que a gente está falando. E também muito do que a gente faz não gera percepção de valor de fato. Então, nesse momento, a gente precisa dos processos de suporte, que são aqueles processos que apoiam os processos operacionais, aqueles que envelopam e fazem com que o cliente tenha uma percepção maior de valor em relação ao nosso trabalho, ok? Já os processos de gestão são aqueles processos que trazem métricas, que trazem dados, indicadores para que a gente analise se os processos operacionais, enquanto produtividade, enquanto resultado, qualidade, estão funcionando, se os processos de suporte, enquanto percepção do cliente, também estão funcionando. Então, dentro desses três tipos aqui de processos, o que eu preciso trazer para vocês é que todos têm a sua importância, mas o primeiro processo que você tem que se dedicar a fazer, porque está totalmente ligado ao core da sua empresa, as atividades principais, é exatamente esse aqui, que são os processos operacionais. São os processos que estão ligados ao motivo pelo qual o seu cliente buscou a sua empresa de contabilidade. Logo depois
você precisa se dedicar aos processos de suporte. É o suporte, aquele que apoia para fazer com que o cliente tenha essa percepção. E o de gestão, logo depois, porque é muito importante que você acabe com aquele achismo. Que você deixe de ouvir aquelas velhas frases na sua empresa de contabilidade, né? Não tenho mais tempo aqui na operação, não tenho mais espaço para atender outros clientes aqui na minha carteira, não tenho tempo para nada. Sim, mas quanto isso é verdade? Isso é achismo? Isso é um processo que está travado? Então, quando você faz processos de gestão, você passa a ter dados para metrificar, para entender de fato a produtividade da sua empresa de contabilidade. Porém, a gente também fala aqui sobre o nível de criticidade dos processos, porque, ora, tudo bem, a gente tem aqui processos nocivos, que são aqueles processos que impactam diretamente nos resultados da sua empresa de contabilidade e principalmente colocam a sua empresa de contabilidade em risco caso não entregue aquela demanda de forma assertiva. Então, quando você tem processos que são muito nocivos, que têm um nível de criticidade muito alto, você precisa colocá-lo como prioridade, porque você sabe que a falta desses processos pode trazer prejuízos calculáveis e prejuízos incalculáveis. Quais são os prejuízos calculáveis? São aquelas multas que, por maiores que sejam, são calculáveis, você consegue entender, saber o quanto você vai pagar de multa caso você tenha colocado o cliente em risco, por esquecimento de entrega de declaração, por declaração transmitida, mas com informações erradas. Então, essas são os prejuízos calculáveis. Mas tem aquele prejuízo que é incalculável. E esse daí não está ligado só àquele de preço, de valor, do quanto você vai desprender de dinheiro, mas aquele que acaba com o posicionamento da sua empresa. Aquele que cria verdadeiros clientes detratores no mercado, aqueles clientes que fazem questão de falar mal da sua empresa. Por quê? Porque eles estão insatisfeitos. E enquanto você permite que esse processo nocivo falte na sua empresa, enquanto você tiver muitos prejuízos calculáveis e outros incalculáveis, você estará acabando com a reputação da sua empresa além do caixa, ok? Depois disso, nós temos também os processos não nocivos, que a gente chama de PNN no nosso método COPSE. Por quê? Porque são processos importantes, mas eles não trazem a nocividade do primeiro tipo de processo aqui de criticidade. Por quê? Porque você sabe que é controlável, que você inclusive pode até desprender de dinheiro, mas ele nem vai abalar diretamente o seu caixa e nem vai trazer uma consequência gigante aí para a sua empresa enquanto posicionamento de mercado. Por exemplo, se você deixa de entregar aqui um relatório para a sua equipe interna sobre qual é o nível, a taxa de resposta do seu cliente em relação ao CSAT, que é aquela notinha que ele dá ali no atendimento. Se você deixa de entregar ou de receber esse dado, você sim tem uma falta ali de informação que é extremamente relevante para a melhoria, mas isso não impacta tão gravemente quanto a falta de, por exemplo, a entrega de impostos, declarações erradas que geram multas altíssimas e diversas outras possibilidades que a gente sabe que tem na nossa empresa de contabilidade, porque a gente lida com uma atividade de alto risco, ok? Bem, agora que a gente entendeu o tipo de processo e a criticidade dos processos, a gente precisa também entender, dentro dessa matriz aqui, como priorizar esses processos. Porque, como eu falei no início da nossa aula, e quem já teve acesso, né, ao curso completo do método COPSE, vai entender toda aquela documentação que a gente cria, todo o modelo ágil que a gente implanta muitas vezes em determinados departamentos, como o departamento contábil, vai entender ainda mais profundamente sobre fluxogramas, sobre a documentação que a gente tem que expor ou não para o nosso time, aquela que é mais sensível, aquela que é menos sensível, mas aqui você precisa antes priorizar o seu processo. Você precisa saber quais que você vai começar a trabalhar primeiro ou vai dar continuidade ali para colecionar, para criar cada vez mais uma documentação na sua empresa para que você tenha uma inteligência, na verdade, né, cada vez mais documentada na sua empresa de contabilidade. E a gente sabe que são muitos processos. Todos os dias a gente tem processos para fazer e a gente tem muitas demandas de rotina. Então, vamos começar fazendo aqui escolhendo 10 processos,
tá? De uma empresa de contabilidade que a gente pode estruturar, mas a gente não sabe qual é a prioridade de cada um. Vamos começar com o processo de abertura de empresa. Bem, a gente tem que levar em consideração, e aí eu volto para quem assistiu, quem tem acesso, né, ao método COPSE completo ali no curso, vai entender que dependendo do organograma, da organização, da estrutura de cargos e departamentos da sua empresa, você vai ter aqui uma prioridade diferente. Mas vamos imaginar que no processo de abertura de empresa, de um cliente novo na sua empresa de contabilidade, esse processo aconteça como aqui na tática, que envolve o departamento comercial, que envolve o departamento financeiro, o departamento de sucesso do cliente, o departamento de legalização, o departamento de cadastro, o departamento fiscal, contábil pessoal, o departamento de onboarding, o departamento de alvarás, ou seja, é um tipo de processo interdepartamental, que a gente também vê mais profundamente ali no curso completo, que vai trazer um nível de esforço maior, porque ele envolve diversos setores, diversos departamentos. Então, quando a gente começa a avaliar isso, a gente pensa que em um processo de abertura de empresa, o nível de esforço para uma empresa que tem esse tipo de organização é alto. Porém, a gente precisa avaliar o nível de alavancagem desse processo. Então, na minha concepção, se eu preciso de clientes na minha empresa de contabilidade, eu preciso que, quando ele esteja a bordo da minha empresa, ele tenha a melhor experiência possível e eu consiga automatizar esse processo o mais rápido possível para que ele já esteja também ali na recorrência. Então, esse processo é um processo que vai me trazer alta alavancagem. Se a gente for avaliar aqui, eu tenho, para abertura de empresa, entrada de cliente, eu tenho um nível de esforço alto, porque, de certa forma, eu vou desprender de muita energia para criar esse processo para todos esses departamentos e sistematizá-lo posteriormente, como a gente faz aqui no G-Click. Mas eu tenho também uma alta alavancagem, um nível de alavancagem muito alto com ele. Então, nesse momento, eu entendo que ele está aqui nesse quadrante. Veja, eu tenho um alto esforço e eu tenho uma alta alavancagem. Então, entrada de cliente, eu posso colocar aqui, ó, entrada de cliente com abertura de empresa. Isso daqui é um processo de prioridade 2. Por quê? Porque eu tenho um alto esforço, mas eu também tenho uma alta alavancagem. E aí a gente pode pensar aqui em um outro tipo de processo, como, por exemplo, o processo de emissão de DAS. Quando a gente fala do processo de emissão de DAS para que o nosso cliente receba o imposto, a guia do Simples Nacional ali no tempo correto ou com um nível de antecipação maior, né, de forma antecipada, eu compreendo que é uma prioridade. A gente vai ter uma prioridade 1. Por quê? Porque a gente tem uma alta alavancagem, o nosso cliente precisa receber isso com mais velocidade, né? E a gente tem um nível de esforço de repente baixo. Por quê? Porque ele é um processo departamental. Ele depende apenas do departamento fiscal. É o departamento fiscal que faz com que esse DAS chegue no cliente. É ele que vai fazer a apuração. Então, a gente já envolve menos departamento. E outra, se você trabalhar com sistemas como, por exemplo, o OneFlow, que é um sistema contábil 100% autônomo, que faz toda a jornada ali de apuração do DAS de forma autônoma, você não vai ter esforço para fazer aquilo. Então, você precisa documentar, claro, precisa colocar isso no G-Click, caso você utilize o G-Click como uma ferramenta de gerenciamento de processos, de atividades, como a gente utiliza aqui há muitos anos. E é por meio do G-Click que você vai fazer essa entrega ao cliente. Então, a emissão de DAS, o processo de emissão de DAS é um processo que a gente pode colocar aqui como prioridade 1. Tá? Um outro processo que a gente pode avaliar aqui é o processo de recálculo de guia. Veja, muitas vezes o nosso cliente entra em contato com a nossa empresa. Olha, eu vou trazer aqui um processo agora que a gente tem que é valiosíssimo. E quem adquiriu o curso completo do método COPSE vai entender melhor sobre esse processo mais profundamente, mas aqui você também vai entender do que eu estou falando.
a gente fez um novo processo de recálculo de guia. Há muitos e muitos anos a gente já trabalha com G-Click, então a gente tem esse processo muito bem estruturado, não só em documento, mas também em sistema. Porém, o que a gente avaliou é que o trânsito desse processo de recálculo de guia era um pouco maior do que devia. Por quê? Quando o cliente entra em contato e ele precisa, por exemplo, de um recálculo de guia, de uma reemissão de DAS, ele, dependendo, claro, do modelo da sua empresa de contabilidade, do modelo de contrato que você tem com o cliente, pode ser que você cobre pelo recálculo de guia. Quando você cobra pelo recálculo de guia, você vai precisar de um departamento financeiro para emitir esse recálculo de guia, esse boleto referente a essa prestação de serviço para recálculo de guia. Só que quando o cliente pede o recálculo de guia, ele não pede ao seu departamento financeiro, ele pede ao departamento fiscal. Aqui na Tática ele pede ao nosso sucesso do cliente, ao nosso CS de atendimento. Mas normalmente na maioria das empresas ele pede diretamente ao responsável da carteira dele no setor fiscal. E aí o setor fiscal ele não trabalha com o financeiro, então ele vai pedir ao financeiro que emita um boleto para o cliente, ou ele vai lançar essa pendência para que quando o departamento financeiro envie, fature os honorários de um mês, esse honorário, esse boleto vá também com esse excedente aí de solicitação de recálculo de guia, caso, claro, a empresa cobre isso. Porém, o que foi que a gente entendeu? Que esse processo ele estaria sendo interdepartamental, ou seja, ele traria um nível de esforço maior para a gente, não só para documentar, para estruturar, tanto em documento, no caso em fluxograma, como também no próprio G-Click, e também no nosso dia a dia. Veja, a gente teria um fluxo maior para fazer apenas a remissão de guia. Então, o que foi que a gente pensou? Vamos resolver tudo internamente no próprio setor. Quando o nosso cliente entrar em contato pedindo o recálculo de alguma guia, o nosso CS que recebe a solicitação já transfere ali no G-Click para o nosso CS reativo, que é um CS que a gente tem um subdepartamento dentro do departamento mesmo de CS, do sucesso do cliente, para fazer essas demandas generalistas. E ali mesmo o nosso sucesso do cliente já consegue acessar o nosso sistema de gestão financeira OMIE. Ele ali mesmo, o próprio departamento de sucesso do cliente já gera uma chave Pix, né, do próprio cliente da gente no valor que é referente àquelas guias que o cliente pediu, né, a solicitação que o cliente pediu, uma chave Pix já que fica ligada ao nome, né, da empresa, do nosso cliente dentro do nosso sistema de gestão financeira, que é o OMIE, há muitos anos inclusive, e aí ele manda para o cliente faz o pagamento, devolve ali na mesma hora e a gente reemite a guia para o cliente. O próprio CS também reemite a guia de recálculo ali, o DAS. O que é que isso traz de aprendizado para a gente? Traz que a gente tem um nível de esforço agora muito menor, porque o processo se tornou departamental. Ali mesmo, uma única pessoa, né, quando vai fazer a execução, já gera uma guia, um Pix, uma chave Pix para o cliente fazer o pagamento. Por quê? Porque o nosso sistema financeiro permite que a gente configure, inclusive, dê a permissão para aquele departamento ter acesso só ao faturamento. Já emite também esse Pix em nome da empresa, ou seja, quando o cliente paga na conciliação lá no departamento financeiro, não tem conciliação porque é manual, né? Porque a conciliação já chega pronta pelo OMIE. E o nosso departamento que recebeu a solicitação também já reemite essa guia, o DAS. Por quê? Porque é um generalista que está ali para entregar tudo o que o cliente quer num tempo médio de espera e atendimento menor. Então a gente tem uma alta alavancagem desse processo com um nível de esforço muito baixo. Muito baixo. Aqui eu digo que o recálculo de guia é uma prioridade. Por quê? Porque eu tenho uma alta alavancagem, a percepção do cliente é muito boa, a gente tem uma receita, porque a gente está cobrando pelo recálculo da guia, e a gente também tem um baixo nível de esforço. Por quê? Porque a gente faz rapidinho. É muito fácil você fazer um POP, como já está aí para quem adquiriu o método COPSE completo, o curso completo do método COPSE. A gente já consegue fazer um fluxograma de uma forma muito mais rápida, a gente já consegue, inclusive, disponibilizar isso no G-Click de uma forma estrutural muito básica. Então, a gente coloca aqui como recálculo também o acento com prioridade 1, ok? Ok. Então, veja, a gente já está separando aqui com o nível de prioridade. Mas veja, se você tem um contrato de prestação de serviço
contábil com o seu cliente e nesse contrato não prevê que você vai cobrar pelo recálculo da guia, você não pode fazer esse processo enquanto você não tiver feito um termo aditivo, enquanto você não tiver, de repente, mudado o contrato ali para os novos clientes que estão chegando, adicionando como cláusula a cobrança por recálculo de guia. Então, isso significa que você tem um outro processo. Você precisa pegar o seu contrato de prestação de serviços contábeis e ajustar ali uma cláusula para fazer a cobrança desses honorários. Então, eu sugiro que, como você vai ter resultado financeiro, como você vai ter resultado para entrega para o seu cliente, e é muito simples você fazer esse termo aditivo, né, ou fazer um ajuste ali para os próximos clientes, você tem um nível de esforço baixo para uma alavancagem alta. Então, ajuste do contrato de prestação de serviços, certo? Ou seja, nós estamos aqui, nós temos 3 prioridades. Porém, veja, tem um outro processo que a gente pode criar. Eu vou trazer alguns processos aqui para a gente entender. Um outro processo que a gente pode criar também, e que normalmente você pode ter algum tipo de problema na sua empresa, é um processo de central de ruídos. Imagina, você sabe quando é que o cliente está reclamando de algo na sua empresa de contabilidade? Você sabe quando o cliente recebeu alguma demanda errada, quando ele recebeu algum tipo de imposto errado, quando ele foi mal atendido? Não sabe. Só que a sua equipe sabe. Ou o cliente chegou e reclamou com alguém, ou de repente reclamou com o seu CS, ou você recebeu essa reclamação, mas se você não registrar, você vai perder essa informação e não vai ter como resolver no futuro. Não vai registrar, inclusive, colecionar um dado para saber qual é o colaborador que mais recebe reclamação, qual é o departamento que mais recebe reclamação. Então você pode, de repente, criar, como a gente criou aqui, um departamento de central de ruídos, onde você departamentaliza, né, você separa por departamento e você sabe, inclusive, por departamento qual é a maior central de reclamação. Mas, por mais que você tenha um nível baixo, né, de esforço, dependendo de como você estruturar, você também não tem uma urgência em fazer isso agora. E se tiver, talvez não seja tão urgente quanto ali de prioridade 1. Então, você pode entender dentro da sua operação, claro, se isso vai trazer um alto nível de esforço ou um baixo nível de esforço. Para a gente aqui, quando eu estruturei essa central de ruídos, ela trouxe um alto nível de esforço, porque eu tive que chamar toda a equipe, a gente teve que entender como é que faria isso, fazer um treinamento, conscientizar as pessoas que receberam ali reclamações de outras pessoas sobre o quanto é importante colocar ali, né? Então, a gente considerou que era um alto esforço, tá? Mas o nível de alavancagem ali, apesar de ser muito alto, ele estava aqui no alto esforço, então ele ficou como prioridade 2. Então a gente veio aqui e colocou central de ruídos como uma prioridade 2. Depois também veio algo que a gente considerou muito importante, que foi uma necessidade. A gente tem algumas salas de reuniões e nessas salas de reuniões a gente tem muitas reuniões aqui internas, não só de diretoria, mas também de cúpula de diretoria com gestores, reuniões dos próprios departamentos e reuniões com clientes. E a gente precisou fazer um processo de agendamento de salas, porque o que tinha conflito de agenda. Nesse conflito de agenda a gente precisou criar um processo para isso. Porém, quando a gente fez, o nível de esforço foi muito baixo. Mas a gente entendeu que o impacto daquilo, apesar de a gente sofrer um impacto sobre aquilo, ele não tinha uma alavancagem tão alta, não era tão grave caso tivesse um tipo de conflito ali. Então a gente considerou que, apesar de a gente não se esforçar tanto para fazer esse processo, a alavancagem também era baixa quando comparada com aquilo que a gente tinha ali de backlog para a prioridade 1. Então, o que foi que a gente considerou? Que essa agenda, esse processo de agenda ali para controle de sala de reuniões, não ia alavancar tanto o processo quando comparado aqui com esses outros. Então, a gente colocou na prioridade 3, um nível de esforço baixo com um nível de alavancagem baixo. Então, a gente coloca aqui uma agenda de salas de reuniões. Ok? Eu vou trazer só mais um processo para vocês entenderem o quanto isso é valioso, tá? A gente também tem
emissão de nota fiscal. A gente tem esse tipo de serviço aqui para o nosso cliente. Alguns clientes, quando entraram há muito tempo, a gente não cobrava por esse serviço, e outros clientes passaram a ser cobrados. Mas a gente nunca teve, durante muito tempo, um controle de quantas notas fiscais aquele cliente solicitava por mês. Então, o cliente, quando fecha o negócio na sua empresa de contabilidade, normalmente ele pede um serviço, enfim, pede para você colocar um preço barato, né? Não cobra tão caro, me dá um preço, um desconto, eu não vou dar muito trabalho. E aí, quando ele fala quantas notas fiscais ele vai precisar emitir ali para você fazer a precificação disso, ele sempre coloca muito menos. Não, 5 notas fiscais só por mês, 10 notas fiscais de serviço por mês, e aí você precifica daquela forma. Porém, no dia a dia, e de acordo com o crescimento do próprio cliente, esse cliente passa a emitir mais notas fiscais, passa a solicitar mais notas fiscais na sua empresa de contabilidade. E com isso, você começa a perder lucratividade com esse cliente dentro desse serviço. Então, nesse aspecto, a gente criou, claro, um processo no G-Click, onde o nosso departamento de CS recebe uma solicitação do cliente, seja pelo aplicativo Visão do Cliente, que é o nosso aplicativo da Tática, todo envelopado com a nossa logomarca, mas que na verdade vem lá do G-Click também, e quando o cliente solicita, cai lá direto no G-Click, no nosso painel, ou também pela nossa plataforma de WhatsApp, quando o cliente solicita, mas todo ele chega ali para o nosso CS de atendimento. O nosso CS de atendimento faz uma triagem, entende que é emissão de nota fiscal, e coloca ali dentro do nosso processo, do mapeamento do nosso processo, para o responsável do atendimento, que é o generalista do CS, executar. Então a gente compreendeu que era importante fazer esse processo, por quê? Porque a gente não sabia o quanto de emissão de nota fiscal a gente tinha por mês. Não só por cliente, mas também por período, a gente não sabia. Então a gente precisou fazer esse processo não só para amarrar as solicitações e ter um fluxo melhor, mas também para entender a produtividade do nosso time. Porque veja, quando a gente entende a produtividade do nosso time, quantas vezes o nosso time chegou para a gente e disse assim, olha só, eu estou com muita coisa, eu não consigo atender isso agora. Não, eu errei porque eu estava com muita demanda. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes é falta de produtividade e muitas vezes e você enquanto líder desengaja esse time, essa pessoa, porque você não acredita nessa pessoa. Então aqui a gente criou esse processo exatamente para isso e ele fez muito sentido. Porém, ele não era tão urgente quanto a prioridade 1. Dava para a gente esperar caso precisasse fazer esse processo. E de fato ele tem um baixo nível de esforço, tá? E uma baixa prioridade. A alavancagem é importante, mas esses eram muito mais urgentes. Não tinha esse nível de esforço tão grande assim. Então a gente vem aqui e coloca também a emissão de nota fiscal aqui, tá certo? O que é que eu quero dizer com isso, gente? Seguindo esses processos que a gente colocou aqui. É que vai ter processo que a gente de repente não vai ter prioridade para fazer. A gente não precisa resolver tantas questões. E se a gente for observar, por exemplo, se eu for considerar, por exemplo, que aqui é a agenda de sala de reuniões, inclusive eu acho que eu vou mudar esse processo de quadrante. Por quê? Porque depois eu lembrei que a gente vai precisar ter reuniões para orientar as pessoas, que as pessoas vão ter dúvidas, que para essa alavancagem aqui, que é baixa da sala de reuniões, nosso nível de esforço vai ser muito grande. Então o que eu posso fazer eu posso tirar ela daqui e colocar numa prioridade 4, que eu vou ter muito esforço, mas uma baixa alavancagem para fazer a agenda da sala de reuniões, das salas de reuniões. Ok, então veja, nós temos vários tipos de processos distribuídos em quadrantes, prioridade 1, 2, 3 e 4. Porém, antes de a gente colocar aquilo como prioridade, você vai dizer, Fabiano, tudo bem, vamos lá. Entendi que eu vou começar a fazer esse, depois eu vou começar a fazer esse, depois esse e depois esse. E olha, nós temos uma longa lista de backlog. Mas, e aqui dentro? Eu faço primeiro a emissão do DAS, eu faço primeiro o recálculo, eu faço o ajuste aqui de contrato de prestação de serviço. Qual é aqui a minha prioridade? Então foi a partir daí que a gente começou a entender que o nível de criticidade também precisa ser considerado aqui, ok? E normalmente tipos de processos operacionais são os processos nocivos. Veja, se a gente tem problemas com processos operacionais, nós temos normalmente
processos nocivos nele, que são processos que vão trazer multas, que vão gerar um impacto muito grande, não só no nosso caixa, mas também aqueles incalculáveis. A mesma coisa aqui, normalmente, esses de prioridade 1, normalmente não todos, são processos operacionais ou até processos aqui de suporte ou gestão, mas que são nocivos, porque trazem um impacto muito grande. Passado isso aqui, o que é que eu sugiro? Que depois você faça por nível de criticidade. Então, por exemplo, aqui na prioridade 1, eu entendo que a emissão de DAS é a principal prioridade. Afinal de contas, o cliente contratou você para cuidar da contabilidade dele e você não consegue entregar o DAS, não consegue entregar o Imposto do Simples Nacional, ou consegue entregar no dia do vencimento, ou 1 ou 2 dias antes apenas. Então, esse aqui é uma prioridade. E eu vou colocar logo 2 bolinhas vermelhas porque significa que a gente tem uma prioridade máxima nele. Aqui eu tenho um recálculo. O recálculo de guia também é importante, porque muitas vezes o cliente precisa de uma certidão, o cliente precisa, enfim, para qualquer tipo de situação ele precisa se legalizar, até para não perder, por exemplo, o enquadramento do regime tributário da empresa. Então, isso daqui também é importante. Mas se a gente está levando em consideração o recálculo de guia para controle também e também para monetizar, visto que você está fazendo o recálculo de guia sem fazer a cobrança, o que é que eu sugiro? Que você coloque mais uma bolinha aqui na emissão do DAS, que aqui você, no ajuste de contrato, que é muito rápido que você vai fazer, você coloque 2 bolinhas de prioridade, porque com o ajuste do contrato, caso isso não esteja previsto em contrato, essa cobrança do recálculo, você faz o recálculo. Então, visto isso aqui, o que é que eu faria? Primeiro, eu cuidaria da emissão do DAS, que está diretamente ligado ao que a gente entrega ao nosso cliente. Logo depois, eu ajustaria o contrato de prestação de serviço para voltar, para começar a cobrar pelo recálculo. E aí fazia o processo de recálculo ali, todo estruturado no G-Click, como é o nosso recálculo de guia, que é fantástico o processo, tá? Inclusive, ele já prevê ali aquele cliente que utiliza o nosso aplicativo Visão do Cliente do G-Click, já prevê, inclusive, que essa guia, esse recálculo vai ser enviado também pelo aplicativo, caso o cliente prefira. Ok aqui, perfeito. A mesma coisa você vai fazer na prioridade 2, tá? Entrada de cliente, abertura de empresa, central de ruídos. Por exemplo, a minha central de ruídos é muito importante para eu entender quais os problemas que eu estou tendo com clientes da casa. Mas, se entrar um cliente hoje para abertura de empresa, eu não tenho processo para fazer a cobrança, eu não tenho processo para que todos estejam na mesma página, eu não tenho processos para saber se foi feita a opção do Simples ou não dentro de uma esteira ali, de um workflow, que é uma das aulas que a gente tem aqui, tem no método COPS completo no curso, onde eu explico como você fazer um fluxo de cascata para que isso seja liberado de acordo com a conclusão da etapa anterior. Então, quantas vezes a gente ficou ali sem lembrar, sem ter certeza se orientou ou não a nossa equipe em relação à opção do Simples Nacional, né? E tudo isso está ligado exatamente a essa falta aqui de processo de abertura de empresa. Então aqui eu também colocaria, ó, 2 pontinhos vermelhos de urgência e aqui a central de ruídos, apesar de ser muito importante também, porque está ligado inclusive ao sucesso do cliente, que, mais uma vez, está lá no curso completo, no método COPS, a 5ª premissa, sucesso do cliente, onde a gente fala sobre a central de ruídos de forma detalhada, também é uma prioridade, essa é a prioridade 2. Prioridade 3, emissão de nota fiscal. Prioridade 4, agenda da sala de reuniões. Visto isso aqui, o que é que você precisa agora entender? Você precisa levar isso para um método, você precisa acompanhar a execução. E aí a gente utiliza o método Kanban, que é uma metodologia, tá? E ele vem muito da gestão de processos de modelo ágil, ou seja, que quer velocidade para conseguir entregar tanto o projeto quanto a demanda do cliente. A gente, na metodologia ágil, que a gente também conversa aqui, como é que a gente faz para entregar e para executar todas as nossas demandas de uma forma ágil, com velocidade. E como a gente analisa isso por etapas. Você vai fazer por meio de sprints, né, de fatiamento de etapas ali dentro da sua operação. Que eu costumo dizer que essa metodologia é excepcional para quem quer colocar o departamento contábil em dia, né? Quem quer um departamento contábil sempre em dia. Bem, vamos voltar aqui para a metodologia Kanban em relação à priorização de processos. Então, o que é que eu trago aqui para vocês, tá?
Aqui, vou voltar aqui, eu botei para trás, outro eu coloquei para frente. Como a gente tinha que fazer várias lanes aqui, eu resolvi juntar aqui esses dois flip charts. Como é que a gente funciona aqui? Aqui, no backlog, você pode utilizar isso daqui de forma virtual, inclusive. Tem diversas ferramentas que você pode utilizar, inclusive de forma gratuita, para fazer esse tipo de gestão de processos. Eu orientei, você tem o Trello, você tem o Notion e diversos outros, tá? E é muito fácil, eu gosto muito da questão ali mais virtual, porque quando você colocar aqui os cartões, você vai conseguir mover de uma coluna para outra, sem precisar arriscar, sem deixar desorganizado. Então, como eu vou explicar aqui a você? Bem, imagine que aqui é a lista de backlog, ou seja, é o reservatório. É tudo o que você quer fazer de projeto, de processo na sua empresa de contabilidade. Quando você junta a cúpula, né, os gestores da sua empresa, as pessoas de confiança, e vocês começam a fazer um brainstorm ali, uma chuva de ideias para entender todos os processos que alavancariam a operação da sua empresa, a produtividade, mas trazendo muita segurança. Dentro desse aspecto, você vai colecionando todos os processos aqui. Você vai escrevendo todos. Emissão de nota fiscal, tudo que você, a abertura de empresa, todos aqueles que eu coloquei ali, você vai colecionando aqui sem ordem. Você vai entendendo o que você não pode esquecer. Fez sentido? Já coloca aqui no backlog, nesse reservatório. Logo depois, você vai entender quais são as prioridades que você vai considerar para fazer essa execução. Então, como a gente estava aqui nesse quadrante anterior, onde tem prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, veja, a gente mapeou aqui, eu vou voltar aqui só para a gente relembrar, tá? Brevemente, que a prioridade 1, ela tem 3 pontinhos aqui, ó. Prioridade 2 tem 2 pontinhos. Então, o que eu sugiro? Se tem nível de criticidade, você já traz para a prioridade 1, mesmo que ela esteja em um outro quadrante. Então, por exemplo, está lá na prioridade 2, tem um nível de criticidade, você pode trazer para cá. Aqui eu colocaria, como a gente fez ali, todos que têm a prioridade 1 da matriz, né? Mais criticidade. Ou seja, se tem criticidade, traz para cá, ok? Depois você traz o que tem de prioridade 2, lá naquela matriz que a gente acabou de fazer, 3 e o 4. Normalmente eu indico que você tenha também os responsáveis. E Fabiano, olha só, como é que eu faço para saber qual é que vai ficar aqui primeiro e depois o segundo e depois o terceiro? Vamos voltar aqui nesse quadrante. Se a gente for pensar a matriz, se a gente for observar, emissão de DAS tem 3, recálculo tem 1, ajuste do contrato tem 2. Então o primeiro vai ser o quê? Emissão de DAS, a gente coloca aqui como primeiro. Depois o contrato, depois o recálculo. Então a gente sabe que inicialmente é esse, depois é esse, depois é esse. E você vai fazendo isso com as outras prioridades. Se você tiver corpo suficiente para isso, pessoas para fazer isso, você pode estabelecer dentro de cada cartão desse, você pode estabelecer, colocar lá a pessoa que é responsável, o membro responsável e colocar também uma data. Você estabelecer uma meta. Eu sempre sugiro que você estabeleça uma meta. Se você não colocar uma meta, as pessoas não vão fazer, vão deixar sempre para fazer posteriormente, porque sempre estarão dedicadas à conformidade. Então é importante que isso daqui tenha meta. Quando você tiver com ele pronto, que você tiver numa próxima reunião com a sua equipe e já estiver pronto, você tem que colocar em fase de teste. Você vai pegar esse cartãozinho aqui e vai mover para a fase de teste, onde você vai estabelecer também um prazo para que esse processo entre em teste, para que você entenda quais são os pontos de combustão, o que é que teve de incêndio ali, para você organizar. E logo depois, quando ele estiver 100% organizado, 100% rodando da forma com que você precisa, você avalia novamente o POP, o fluxograma, deixa tudo organizado, compara com o que você colocou lá no G-Click, no seu gerenciador de tarefas e processos, para ver se está rodando direitinho. Procura lá também no G-Click, lá nos relatórios, para ver a produtividade dele, entender como é que está, se ele está trazendo os dados que você precisa. Tá ok? Então você transfere mais uma vez daqui para em execução ou definitivo. Ok, então você vai ter aqui uma coleção de tudo que está definitivamente resolvido na sua empresa de contabilidade em relação a processos, e conforme você vai
secando essas colunas aqui, você pode ir trazendo outros processos para serem feitos. O que eu sempre sugiro, tá? Eu sempre sugiro que você não pare de fazer processos. Eu sempre sugiro, inclusive, que periodicamente você estabeleça também um prazo para que você revise junto com a sua equipe os processos que já estão em execução, que são definitivos. Por quê? Porque o fisco pode mudar o processo, a sua empresa de contabilidade pode ter uma nova organização no setor. E isso vai, claro, impactar aqui na documentação. Inclusive, essa documentação precisa estar disponível, esse acervo, essa inteligência precisa estar disponível para que qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida a respeito disso consiga avaliar, consiga consultar e fazer no padrão da sua empresa, para que a sua empresa tenha um padrão. O seu cliente precisa receber toda a documentação sempre e qualquer comunicação com padrão, evitando erros, evitando variação. Inclusive porque no POP, no procedimento operacional padrão, lá você tem um controle das revisões que foram feitas naquele documento, você tem um controle de quem fez aquele documento ali, né, aquele processo, você também tem um controle, e é interessantíssimo, volto a dizer, quem assistiu, quem teve acesso ao método completo, ao curso completo do método COPSE, também vai entender que lá você tem a previsibilidade de erro nesse documento. Então, no POP, por exemplo, de recálculo de guia, você vai colecionando quais os possíveis erros que podem acontecer quando você recalcula uma guia. E aí, a pessoa que entrou de férias, se de repente você teve que desligar aquele colaborador, ou se ele mudou de cadeira e tem uma nova pessoa ali na cadeira dele, vai conseguir entender, ter uma previsão dos erros que podem acontecer, e isso vai evitar que esses erros aconteçam novamente. Assim como, dentro da metodologia ágil, de repente, o seu departamento contábil é um departamento que tem uma metodologia tradicional, sequencial, uma metodologia onde cada um tem a sua carteira, cada um entrega o balanço, o balancete, os relatórios dos seus clientes daquela carteira, e de repente você muda isso para uma metodologia ágil, você cria uma esteira de produção ali, onde você divide a produção por sprints, mesmo por fatias, né, de acordo também com a capacidade intelectual e também de complexidade do cliente, capacidade intelectual do time, do departamento contábil, e também nível de complexidade do cliente, para fazer com que essa esteira rode ali de uma forma ainda mais ágil, com mais velocidade. E se você faz essa mudança nesse processo, você precisa alterar sim o POP aqui, toda a documentação. Então essa é uma aula que eu estou trazendo inclusive aqui para quem está nos assistindo, para quem está assistindo, acessando de forma gratuita, que eu estou disponibilizando aqui, mas essa aula completa, um pouco mais extensa e com todos os outros recursos que você precisa para fazer um processo extremamente executável na sua empresa de contabilidade, está disponível no método COPSE, no curso completo do método COPSE. Eu espero ter ajudado, tá? Qualquer dúvida, fala aqui. E se quer mais recursos, se quer entender mais sobre toda a jornada de processos para ter uma empresa como a minha empresa, que começou do zero, que não tinha nem computador, imagine processos, mas que hoje se tornou uma empresa autogerenciável, com alto nível de dados, um alto nível de qualidade na entrega. Se você quer ter também esse tipo de empresa, acessa lá o método COPSE e estuda toda a metodologia de processos, que eu tenho certeza que você vai conseguir também. Até mais!